Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu preparei para vocês uma lista com 4 novelas literárias excelentes. Eu percebi que nesses últimos tempos, apesar de já ter falado bastante de novelas aqui no canal, eu nunca fiz uma lista com aquelas que eu mais gostei. Por isso que depois de dar uma olhada nas minhas leituras, eu resolvi escolher 4 para comentar aqui com vocês, 4 novelas que me marcaram bastante. Mas antes de começar, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações. Quero te convidar também para conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se. Com apenas R$10 mensais, você tem acesso a diversas recompensas, como participação em sorteios, participação em enquetes para escolha de vídeos, além de ter acesso aos vídeos exclusivos que eu estou começando a publicar por lá. Para quem tiver interesse em conferir e apoiar, o link está no início da descrição. Iniciando a lista de recomendações com uma novela da literatura japonesa, quero indicar aqui para vocês um trabalho conhecido como Kappa, do escritor Ryonosuke Akutagawa, que eu li nessa edição aqui, nesse livro, chamado Kappa e o Levante Imaginário, que foi publicado pela editora Estação Liberdade e conta com tradução, deixa eu dar uma olhada, com tradução de Shintaro Hayashi. Antes de qualquer coisa, é importante saber o que é um kappa. Basicamente, se trata de uma figura mitológica do Japão, um ser sobrenatural, humanoide, que vive nos pântanos, nos rios, e tem uma aparência que lembra um tipo de sapo ou tartaruga. Nessa novela, acompanhamos a narrativa de um homem num manicômio, personagem que diz ter vivido muito tempo no país dos kappas, localizado em algum local misterioso no subterrâneo. A sociedade dos kappas lembra muito a dos seres humanos, apesar de alguns privilégios que esses últimos têm quando chegam por ali. O narrador vai destrinchando ao longo da novela a forma como aquela sociedade funcionava, fala sobre a economia local, fala sobre os demais kappas que ele conheceu, como eles pensavam e coisas assim. Esse texto é interessante porque, através das atitudes desses seres do folclore japonês, o Akutagawa promove uma crítica a posturas da própria sociedade japonesa, em particular com relação a ideias políticas, filosóficas e artísticas que estavam se popularizando. Além disso, a novela também toca em temáticas como a questão da loucura ou a dificuldade de descobrir o que é real e o que não é, assuntos que são muito sensíveis e muito presentes na obra do Akutagawa. Continuando a lista, outra recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é de uma das minhas novelas favoritas, chamada Carta de uma Desconhecida, do escritor austríaco Stefan Zweig, que eu li nesse livro aqui chamado 3 Novelas Femininas, e que saiu pela editora Zahar, com tradução, deixa eu dar uma olhadinha aqui, com tradução de Adriana Lisboa e Raquel Abi Samara. Aqui basicamente temos a leitura de uma carta misteriosa, sem remetente, que um certo escritor recebeu logo depois de voltar de viagem. Nessa carta, composta por mais de 20 páginas, acompanhamos o relato de uma mulher desconhecida que decidiu pôr fim à sua própria vida. Relato esse onde ela fala sobre o seu passado e os seus segredos. Ao longo da leitura, a mulher nos mostra como o escritor foi fundamental para ela, como ele inclusive influenciou em decisões importantes que ela tomou. Tudo isso sem que ele sequer soubesse da existência daquela mulher, que muitas vezes estava ali se aproximando dele sem ele notar. Essa é uma novela bem intensa, que trata de sentimentos muito fortes, eu diria até avassaladores, onde temos uma pessoa que vive pela outra. Foi lendo essa história que eu me tornei fã do Zweig. Se eu fosse preparar uma lista, inclusive, com as melhores novelas que eu já li na vida, Carta de uma Desconhecida com certeza estaria entre elas. Tudo aqui é muito bem construído, muito bem encaixado, as revelações são impactantes e a parte final da obra está entre as que eu mais gostei até hoje. Agora, falando de literatura norte-americana, quero recomendar para vocês uma novela conhecida como A Balada do Café Triste, da escritora Carson McCullers, que está disponível nesse livro chamado A Balada do Café Triste e Outras Histórias, que saiu pela José Olímpio com tradução de Caio Fernando Abreu.
Aqui nós acompanhamos a vida da senhorita Amélia, uma mulher de posses, solitária e muito trabalhadora, dona de um armazém. Era uma pessoa que gerava muito respeito por parte da população local, no caso de um pequeno vilarejo do interior dos Estados Unidos. Muito desse respeito vinha também de um certo receio que os demais moradores tinham dela. A senhorita Amélia tinha um rosto muito sério, era uma mulher enorme, bem forte, que sempre brigava quando necessário. Apesar de tudo, também era uma pessoa de bom coração, empática, que, por exemplo, ajudava a população local com tratamento médico gratuito. A questão é que certa noite surge na sua casa um homem misterioso, desconhecido, que era bem pequeno e corcunda, e que dizia para a senhorita Amélia ser o seu primo. Ela acabou acolhendo esse homem na sua casa e os dois passaram a viver juntos. Com o tempo, ambos decidiram abrir um café no mesmo local do armazém, estabelecimento que inclusive se tornou um sucesso ali para os moradores daquele local tão pacato. Só que, como veremos, certos fantasmas do passado, certos eventos e atitudes de algumas pessoas vão colocar em risco tudo aquilo que foi construído até então. Essa novela retrata muito bem os dilemas, as fofocas e atividades comuns do interior, de locais onde quase nada acontece e quando acontece se torna o assunto do momento. Além disso, a novela adota um tom mais melancólico e pessimista ao tratar da história e das tristezas da senhorita Amélia, uma mulher muito marcada pelo sentimento de solidão e também por traumas do passado. A Balada do Café Triste é um trabalho onde a autora questiona a nossa interpretação sobre as pessoas. Será que nós realmente conhecemos bem aqueles que estão ao nosso redor? Será que não acreditamos apenas naquilo que queremos de fato acreditar? Enfim, recomendo bastante essa leitura. A Carson McCullers é uma escritora norte-americana excelente, que eu estou gostando cada dia mais. Ela é uma referência do gótico sulista, além de ser uma autora que consegue tratar com precisão do sentimento de melancolia através dos seus personagens. Para finalizar, mais uma novela que eu quero recomendar aqui para vocês é uma que saiu num volume único, conhecida como A História do Sr. Sommer, do escritor alemão Patrick Suskind, que saiu pela editora 34 com tradução de Samuel Titan Jr. Aqui acompanhamos a vida e os hobbies de um garoto muito imaginativo do interior da Alemanha, jovem que vive com a sua família, com seus irmãos, que gosta de brincar na floresta e coisas assim. Só que na mesma medida que conhecemos a sua história, o menino também acaba falando bastante sobre a presença de um homem misterioso, conhecido simplesmente como Sr. Sommer, um idoso que fica andando para lá e para cá. Nisso vamos observando tanto o crescimento do protagonista, quanto também os boatos com relação a esse personagem tão excêntrico, né? A influência desse tal de Sr. Sommer no dia a dia das pessoas. Essa é uma novela bem leve, com uma pegada mais infanto-juvenil, perfeita para sair de uma ressaca literária. A edição também é lindíssima, em capa dura, com ilustrações magníficas de um artista francês chamado Jean-Jacques Sempé. Essa é uma obra que fala bastante sobre amadurecimento, sobre o sentimento de solidão, além de ser uma leitura muito envolvente que te incentiva, né, a tentar interpretar a postura dos personagens, principalmente a desse tal de Sr. Sommer. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu deixei 4 sugestões de novelas literárias excelentes. Aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, ou deixar qualquer contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!